paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, irmãos. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade, grato aos pastores, pastor Caires, nosso presidente, o pastor Alex. Vamos então para nossa lição número 5 da Escola Dominical, intitulada Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Nosso tema no trimestral é Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Bom, vamos então à nossa lição. Eu vou ler o textual, que se refere ao Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. O verso 1, portanto, a verdade aplicada, a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Essa é a nossa verdade aplicada ao longo de toda a lição. Bom, os objetivos da lição são os seguintes. Primeiro, destacar a proteção do Senhor. Segundo, apresentar as características da cidade de Deus. E terceiro, enfatizar importantes relações e inspirações. Aqui ele se refere às relações entre os Salmos 46, 47 e 48, especialmente o Salmo 46. Bom, vamos ler então o nosso Salmo, referencial aí do dia. Então, Salmo 46, eu vou ler os versos que seguem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, mas ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus, verso 5, Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. Último verso. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Belo salmo. Eu vou já ler aqui, lembrando que temos as nossas leituras complementares. Eu não vou ler porque a proposta é fazer um vídeo um pouco mais curto hoje, mas é muito bom nós irmos lendo os versículos ao longo da semana, para que quando chegue na lição da aula propriamente, nós já estejamos preparados, familiarizados com temas, até com dúvidas às vezes, embora no formato do vídeo não possa haver uma interação, mas é muito bom nós termos essa leitura dos versículos previamente à aula. Tópico 1, eu vou ler a introdução do tópico 1. Esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e soberania do Senhor e, por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte, como a gente vai ver no tópico 3. Tópico 1. A ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo 46 traz lições profundas aos servos de Deus no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Então esse tópico ele vai enfatizar a firmeza de Deus, o caráter inabalável de Deus, que é distinto de todas as outras coisas que servem para o refúgio humano. Nada se compara ao Senhor. O segundo tópico vai enfatizar a postura do homem para com Deus de confiança. E o terceiro tópico vai enfatizar as relações entre os salmos. Bom, 1.1. Deus é o nosso refúgio, que é o nosso ponto de partida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape, que sirva de amparo e proteção. Há diversos exemplos na Bíblia, entre eles as cidades de refúgio. Tratava-se de lugares para onde pessoas que estavam correndo risco de vida se abrigavam. É interessante o fato de o Salmo iniciar com a declaração de que Deus é nosso refúgio, antes de relatar as calamidades. Depois, no meio dos relatos e no fim do Salmo, ele também repete essa afirmação: Deus é nosso refúgio forte. Também se encontra essa frase, Deus é nosso refúgio forte, em Salmo 71, verso 17. Então ele já, antes de falar do mal, ele fala daquilo que oferece segurança ante a toda espécie de mal. E depois reafirma isso no meio e ao final, ou seja, atravessando tudo isso, existe a segurança em Deus. O comentarista Derek Kidner fala o seguinte sobre esse salmo: proclama a ascendência de Deus numa esfera após outra, seu poder sobre a natureza, do verso 1 ao 3, sobre os atacantes da sua cidade, do verso 4 ao 7, e sobre o mundo inteiro, com as suas guerras, por fim, do verso 8 ao 11. Então, ele fala de um gradativo domínio de Deus sobre todas as coisas, até culminar no fim das guerras no mundo inteiro. O seu tom robusto e desafiador sugere que foi composto num momento de crise, que torna duplamente impressionante a sua confusão de fé. Nós veremos também nesse tema nosso justamente essa relação entre o homem que está no interior da crise, de uma situação caótica, ele, pelo Espírito, pela fé, vê uma oportunidade de reafirmar a sua própria fé e esperança no Senhor, como refúgio inabalável da sua vida. Então, essa relação quase que paradoxal entre a fé e a segurança em meio ao caos e ao que é instável. Né? Essa lição fala muito desse contraste entre essas coisas. 1.2 Deus é a nossa fortaleza. Que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido, se os soldados inimigos podem destruí-lo? Nesse enfoque, o abrigo precisava ser protegido das interferências externas. Naquele tempo, as cidades eram protegidas com muros, torres e portões. Por exemplo, Deus fortificou a cidade de Jerusalém, segundo Samuel 5:9. Salomão fortificou várias cidades, aqui no 2 Crônicas 8:5, mas o Senhor também é a fortaleza do nosso interior. Salmo 73, verso 26. Nesse presente século, tão marcado pelas enfermidades da alma, angústia, complexos, traumas, esgotamentos, bem-aventurado aquele que enfrenta esses e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na sua angústia. Isaías 25:4. Quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele, pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. A experiência pessoal é decisiva, importantíssima. O fundamento da nossa fé é tanto intelectual quanto experiencial. Nós também, a experiência com Deus, ela é ela tem uma capacidade de sustentação insubstituível. Né? Do contrário, a gente seria apenas a nossa crença estaria baseada meramente em uma sistemática racionalista, mas não é esse o caso. Experiência pessoal é fundamental para o fortalecimento da nossa fé. Existe também um versículo de Provérbios, aliás, um versículo de Provérbios 25, capítulo 25, versículo 28. Como cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, que não tem autodomínio. Mas o homem que tem autodomínio é como se a sua alma te fosse murada contra as interferências do ambiente ou do próprio desejo pecaminoso, né, da carne. Só que, em última instância, esse autodomínio ele sempre está fundado na ação do Espírito Santo. Sem ele, o domínio falha. Bom, pois bem, vamos então ao comentário dessa parte. Diz o seguinte: o Antigo Testamento enfatiza que a verdadeira força é encontrada não em fortificações, mas no Senhor. Deus é chamado de fortaleza,
força e refúgio. 1.3, aí para o nosso próximo tópico, intitulado Socorro bem presente na angústia. São vários os termos que podem expressar angústia no hebraico: dificuldade, aperto, aflição. De acordo com o dicionário Vini, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Aqui um breve parêntese, irmãos. O que seria uma angústia psicológica? Seria aquela angústia, aquele sentimento de extrema aflição que se dá a partir de uma crise em alguma área da nossa vida, seja ela profissional, social, seja na área conjugal, enfim, alguma área da nossa vida, seja ela qual for. A espiritual, por seu turno, já é aquela extrema aflição que se refere àquilo que é o sentido da vida da pessoa no seu todo. Ou seja, aquilo que sustenta o próprio sentido da vida de uma pessoa. Quando isso fica em xeque, quando isso fica questionável, discutível, ou quando não se tem mais crédito nisso, já entramos numa espécie de crise existencial, ou, em outras palavras, também uma angústia espiritual, ou também qualquer angústia no que se refira ao Senhor, a Deus, mas que não necessariamente implique aí numa dúvida extrema do Senhor, mas no âmbito espiritual exclusivamente. Existem vários tipos de sofrimento, e esse que eu falei da crise existencial é um grande exemplo, né, um extremo exemplo, mas apenas para enfatizar que existem diferenças entre a angústia no âmbito meramente psíquico ou psicológico e a angústia no âmbito espiritual. Bom, continuando. Em alguns textos bíblicos está no plural, podendo estar indicando diversos tipos de sofrimento, que foi o que nós falamos agora. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. Nos tempos de aflição, nas tribulações ou nas adversidades, mostrando aí os termos, as traduções nas diferentes versões de traduções da Bíblia. Ele destaca esses três termos: socorro, aflição, tribulação e adversidade. Como encontramos na Bíblia de Estudos palavra-chave o seguinte comentário: a expressão bem presente no contexto hebraico origina-se de duas palavras no hebraico. Essas palavras enfatizam rapidez, perfeição e poder de socorro do Senhor. Rapidez, ela sempre chega no momento certo, ainda que para nós possa parecer algo demorado. Às vezes, né, o nosso entendimento natural, carnal, vê a providência do Senhor como algo que demora, mas sempre chega no momento certo, sempre chega naquele instante depois do qual nada poderia continuar. Ou seja, o barco, em meio à tempestade, Deus permite que as ondas combatam o barco, mas não permite que o barco vire. Perfeição, porque uma providência de Deus é sempre completa, ela é sempre, não deixa nada faltar, ela é sempre integral, não deixa a desejar e cumpre-se nos detalhes. E, por fim, ela é poderosa, né? O poder de Deus, algo maravilhoso. O maravilhoso, ele é aquilo que também foge do nosso alcance, aquilo cuja grandiosidade não se pode ser produzida por ações humanas. Somente Deus poderia ter feito isso. Isso já diz sobre o que é maravilhoso. Bom, comentário diz o seguinte: alguns comentaristas afirmam que a primeira estrofe, do verso 1 ao 3, vislumbra a catástrofe mundial final, a dissolução do mundo natural por meio das forças do caos. Se um cataclismo desses ocorrer, a certeza do povo de Deus é de que até o final a presença poderosa de Deus vai permanecer como uma rocha inabalável. Amém? Essa linha de interpretação, existem algumas outras, ela então vai na linha escatológica, fala que esse salmo ele faz uma referência aos tempos finais, né, onde haverá aí a instalação do reino de Deus sobre toda a terra. É interessante que isso, no capítulo, por exemplo, em outras passagens também, mas no capítulo 34 do livro de Isaías, fala sobre esses tempos finais, inclusive até com termos, pelo menos na tradução, bem próximas desse comentário, de dissolução da terra.
Isaías 34, versículo 4. E todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Interessante realmente essa aproximação, essa proximidade, né, de termos, e se referindo aos tempos finais. Bom, então nessa lição nós aprendemos que o Senhor, a ação do Senhor é a fragilidade humana, pois Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Vamos então para o nosso tópico 2, a completa confiança no agir de Deus. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança no agir de Deus. Salmo 46, 2 ao 11, que nós lemos nesse tópico primeiro. Então aqui a nossa lição ela vai enfocar a postura humana para com relação a Deus. No começo, no primeiro tópico, nós vemos mais a potência e a firmeza do agir de Deus. E Deus como o refúgio efetivamente concreto e inabalável, em diferença com qualquer outra coisa que possa parecer inabalável. A gente até viu aqui que os céus e a terra, que para a compreensão humana, natural, parece o mais sólido que há, mas mesmo isso um dia vai passar e vai se dissolver, e vai ficar claro para todos que somente Deus, somente Cristo é a rocha. Bom, então aqui enfatizando a postura humana, vou ler agora o 2.1, que é intitulado A Confiança Prevalece em Meio ao Caos. O salmista declara que, em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude e os montes transportem para o meio dos mares, não temeria. Terra e monte lembram firmeza, mas o mar pode rompê-los. Há perigos que rompem as bases sólidas. O salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar, pois de alguma maneira Deus trará o livramento, Ele trará o escape. Jó, capítulo 26, 5 ao 13, Salmo 74, 12 e o 89, verso 8. Matthew Henry ressalta o seguinte: mesmo que os reinos e os estados entrem em confusão, envolvidos em guerras, sacudidos com tumultos, e os seus governos sofram contínuas revoluções, mesmo que seus poderes se unam contra a igreja e o povo de Deus, com o único objetivo de arruiná-los, e cheguem muito próximo de atingi-los, nem assim temeremos, pois sabermos que todos esses problemas terminarão de forma positiva para a igreja. Salmo 93, verso 4 também passa essa ideia. Ou seja, nós vemos realmente por parte dos povos que se agitam contra a igreja, isso nós vamos ver um pouco mais adiante também nessa lição, e também as aflições gerais, né, que abarcam aí a nossa época, como pandemia, como o princípio das dores que Jesus fala. Muitas coisas virão, guerras, muitas coisas, realmente, de fato, elas virão, mas a igreja não tem motivos para temer. Bom, e também, né, a vida individual, isso eu estou falando aqui fala da igreja enquanto sociedade, no seu coletivo, mas também vale para a vida do cristão, óbvio, enquanto indivíduo. Ou seja, no momento do caos, no momento do desespero, a atitude do cristão de ter Deus como seu refúgio de fato, como seu primeiro e único refúgio, isso também faz com que, isso é que evidencia que na vida desse homem, na vida dessa mulher, Deus é Deus. Porque o que faz Deus ser Deus também é o seu caráter de refúgio. Mas será que diante de um conflito extremo o homem realmente vai buscar a Deus como seu primeiro e único e derradeiro escape, recurso, auxílio, proteção? A nossa atitude para com Deus fala se nós o realmente temos como Deus ou não. Mas isso vale para a igreja também, como um todo. 2.2 A cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus.
do verso 4 nesse salmo, certo? No 46, que no 4 ele vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E no salmo 87, verso 3, também é identificada como Santa Cidade. Neemias 11, 1. Lá estava o templo e a arca da aliança. Um outro salmo diz que o Senhor habita em Jerusalém. Com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento enfatizam que a Jerusalém é de cima. A esperança que nossa cidade está nos céus, a futura. A Bíblia de Estudo da Defesa da Fé comenta o seguinte: a rigor, não há rio nenhum em Jerusalém. O rio mencionado aqui poderia ser uma metáfora para a influência vivificadora da adoração e do serviço que flui do santuário de Deus. São muitas as lições e vários detalhes. Contudo, é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente que rio que alegra, habitação de Deus, Deus no meio e Deus ajudará. São termos que lembram preciosas verdades acerca da relação de Deus com o seu povo. Presença, provisão, auxílio e senhorio. Champlin, comentarista aqui, vai dizer o seguinte: o rio gentil, em contraste com o mar revolto, representa os atos restauradores e a bênção de Deus que dá aos homens vida e razão para viver. O termo hebraico correspondente é nahar, rio perene, distinto do nachal, torrente que entra em ação quando as neves derretem e enchem os rios e ribeiros. A proteção divina, bem como a sua bênção e paz, é como um rio que corre para o templo e supre tudo com suas águas muito necessárias. Também em Apocalipse, capítulo 22, referindo-se à Nova Jerusalém, diz o seguinte, versículo 1: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Ainda na primeira parte do versículo 2 diz o seguinte: no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Mas enfim, então na descrição da cidade, da Nova Jerusalém celestial, futura, também existe um rio que flui do próprio santuário de Deus. É condizente com esse salmo. É possível que ele faça uma referência a essa cidade futura também. E é interessante que o aspecto da água, como diz o comentarista, tranquila, né? Uma água calma. Também condiz aí com o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada sentirei falta. Conduz-me mansamente por águas tranquilas. Bom, vamos partir então para o nosso tópico 2.3, ainda nessa temática que enfatiza a postura do homem de confiança em relação a Deus. 2.3, intitulado A Agitação das Nações e o Cessar das Guerras. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo em meio às agitações das nações e dos reinos com as suas guerras. O Salmo 2 também retrata os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino. O profeta Isaías menciona bramido e rugido das nações. Em nosso tempo, temos testemunhado essa agitação ou revolta das nações expressas em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus, portas que se fecham para a proclamação do Evangelho, perseguições contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, ou ainda uma profissão de fé meramente nominal. Contudo, o salmista permanece confiante na presença de Deus em seu auxílio e em seu agir. O relato deste salmo é também como se antecipasse o resultado da batalha final. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Esse é o resultado, da batalha final. No comentário da lição diz o seguinte: Derek Kidner comenta que a paz a ser restabelecida na Terra não se dará de forma breve, mas num contexto de quebra, corta e queima, ou seja, com o uso da força. Esta sequência, com tranquilidade do outro lado do julgamento, concorda com a profecia e a apocalíptica do Antigo e do Novo Testamento. Interessante, então, que aqui se fala dessa crescente impaciência, agitação, incômodo das nações para com a igreja.
E isso faz parte do plano de Deus. Isso está ainda naquilo que Deus já nos disse que iria acontecer. E a gente fala, né, aqui falou de leis e costumes, existe uma polarização expressa hoje, né, política, e no fundo essa polarização ela fala sobre uma guerra entre aqueles que querem destruir ou revolucionar as tradições do Ocidente e aqueles que querem a conservar. Mas no fundo, em última instância, isso quer dizer o seguinte: um crescente ataque e impaciência contra Cristo e a sua igreja. Em última instância, é isso que está em jogo aqui e que vai ficar claro mais adiante. Mas a igreja não tem motivo para temer em momento algum. Então, fica aí essa lição nossa, né, que ela enfatiza esse ponto de que devemos ter confiança no agir de Deus em meio ao caos, e que Deus traz o livramento e que sua presença é sinal de auxílio e provisão, que Ele é o nosso Senhor. Então, manter-se na presença de Deus, que já isso por si só significa necessariamente que as providências virão, a proteção virá, e não é para nós nos desesperarmos, nada disso. 3, agora vamos para o nosso tópico 3, nosso último tópico, intitulado Relações Importantes e Inspirações. Após refletirmos sobre a segurança e a completa confiança em Deus, cabe destacarmos algumas relações importantes entre os Salmos 46, 47 e 48. 3.1. Relação entre o Salmo 46 e 47. Os Salmos 46 e 47 possuem ideias afins. No Salmo 46, verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o triunfo sobre as guerras. Essa ideia é reforçada no 47, o qual celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra, retrata a soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. As nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei. Isso vai acabar acontecendo, né? Conclama os povos a louvar pela sua majestade, o rei de todas as terras, os seus grandes feitos. Percebemos nesses salmos que devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. O comentário bíblico Moody menciona que os salmos 46 a 48 eles formam uma trilogia do louvor, né? Esse segundo salmo, na trilogia que expressa a confiança em Deus, desenvolve o pensamento expresso em 46:10 e 48:2, que eu creio que ele quis dizer 47.2. Eu creio. De acordo com o Talmud significa estudo, ele é um acúmulo de explicações e comentários da tradição judaica sobre os livros da Bíblia, especialmente a Torá e alguns livros da Bíblia hebraica. Ele diz o seguinte: o Salmo 47, né, ele era usado pelo judaísmo posterior nas comemorações do ano judaico, do ano novo judaico. Em seu aspecto profético, esse salmo cumpre-se no futuro reinado de Cristo sobre a terra. Então ele é para se reafirmar a esperança sobre um novo tempo. Os judeus fazem isso ao seu modo e nós fazemos ao nosso, segundo a nossa compreensão. 3.2. Relação entre os Salmos 46 e 48. Há paralelos entre os Salmos 46 e 48. Ambos, assim como o Salmo 47, são cânticos de triunfo. Trata-se de mais um cântico que atribui para solidificar no povo de Deus a consciência da grandeza do Senhor, o privilégio de desfrutar da sua presença e auxílio, bem como da alegria por contemplar seus feitos, benignidade e sua justiça. Interessante os dois últimos versos, 13 e 14, pois é um chamado para observar com atenção os detalhes para narrar a geração seguinte, para narrar pois o nosso Deus nos guia até a morte. O Salmo 47, ele nos últimos versos diz assim: Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade, os príncipes do povo se ajuntam, o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Desculpa, irmãos, eu não li os Salmos 47, 48 para me ajustar ao tempo, mas os irmãos leiam aí para ficar aí previamente, né, fixado na mente o sentido deles. Bom, prosseguindo aqui na nossa lição, uma importante lição a ser aplicada aos membros do corpo de Cristo é que não apenas desfrutar de tantas bênçãos e louvar,
mas também proclamar a outros, começando por nossa família, as virtudes daquele que nos chamou, e de seu glorioso agir em favor de todos que nele confiam e esperam, mesmo após a morte. Então, confiança de que Deus vai prosseguir sustentando todas as gerações até o fim e a conclusão dos séculos. Comentário: de acordo com Derek Kidner, os reis, no plural, e as naus de Tarsis e os grandes navios oceânicos parecem indicar uma luta em escala maior do que qualquer assalto contra Jerusalém. A igreja pode cantar esse salmo tendo em mente os triunfos do Evangelho e pensando na futura derrota dos ímpios. 3.3, o último tópico nosso, inspiração de Lutero. Lutero, além de teólogo, era músico e compositor. Tocava alaúde, um instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que compôs, a mais célebre é Castelo Forte. Esta música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Em sua composição, Lutero afirma: ainda que este mundo repleto de demônios ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. O hino foi composto em uma das épocas mais sombrias da igreja. Acredita-se que essa composição ocorreu por volta de 1521. Nesse período, Lutero foi intimado para defender suas teses teológicas e estava correndo o risco de morte, porém manteve-se firme em meio aos seus propósitos. Segundo Carolina Lacerda, Castelo Forte tornou-se mais tarde o hino da Alemanha protestante. Aqui é o comentário da lição, na revista do professor. Isso de acordo com a inóloga Ethel Dowsey. Ele se espalhou por todo o país e até os inimigos de Lutero afirmavam que o povo inteiro estava cantando uma nova doutrina. Anos depois, sua melodia foi utilizada por Johann Sebastian Bach para criar a cantata BWV 80, em homenagem à Reforma. E no século XIX, o compositor Felix Mendelssohn empregou-a no último movimento de sua Sinfonia número 5, intitulada A Reforma, e considerada uma obra-prima. Hoje, quase 5 séculos após ter sido composto, Castelo Forte é cantado em todo o mundo em diversas línguas. Quando cantamos, louvamos a soberania do Senhor, somos encorajados a prosseguir confiantes em Jesus e reafirmamos nossa esperança não nessa terra, mas em seu reino. Esse hino também ele entrou no Inário das Assembleias de Deus, no hino de número 581, Castelo Forte, esse é o mesmo título. Um belo hino também, os irmãos que quiserem conferir, já conhecem. Então nessa lição a gente aprendeu aí algumas relações entre esses salmos, onde ele enfatiza essa ideia de que o humor positivo, de aquietação ou de alegria, quando reconhecemos Deus e a sua devida majestade, a sua grandeza, o seu poder, e depois disso, a ideia de domínio de Deus sobre a terra, sobre todos os povos, e tem como consequência o cessar das guerras. Para concluir, irmãos, aprendemos na presente lição que, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco e é nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso, sabemos que no final a vitória é de Deus e o seu povo. Amém, irmãos? Obrigado por mais essa oportunidade, mais uma vez. E até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe os irmãos.